fornalha de fogo ardente. E tome a redundância, mas é para ficar bem explicado o que aconteceria com eles. Fornalha de fogo ardente. E aí, Sadraque, Mesaque e Abednego resolvem: nós não vamos nos prostrar, gente. Absurdo isso. Como é que esse rei acha que nós, servos do Deus Altíssimo, vamos nos prostrar diante dessa estátua? Negativo, vamos não. Pois é, chegou o dia. A banda tocou a música e a ordem saiu: todos agora prostrados diante da estátua. E todo mundo baixou, e aqueles 3 malucos em pé, os únicos 3 de pé, irmão. Eles pensaram assim: quer saber? Vamos permanecer de pé, Deus é Deus. E aí rolou. Nabucodonosor dá uma chance para eles, fala assim: olha, vou dar mais uma chance para vocês, pode ser que você não tenha ouvido muito bem o que eu falei, vamos tocar a música de novo. É assim que vocês ouvirem a música, se prostrem, porque quem é que pode livrar vocês da fornalha? Eu posso matá-los. E eles dizem assim: fique sabendo, rei, que o Deus a quem servimos vai nos livrar da fornalha, mas se ele não quiser nos livrar da fornalha, a gente morre na fornalha, mas se prostrar diante da tua estátua, não nos prostraremos. E permanecem lá de pé. A banda toca de novo, todo mundo abaixado e só os 3 em pé. Então, Sadraque, Mesaque e Abednego, olhando para o outro: vai encarar, Sadraque? Vou. Vai encarar, Mesaque? Vou. Então vamos ficar em pé. Porque vai acontecer o seguinte: o nosso Deus vai nos livrar. Quando esses caras vierem pegar a gente, vai cair um raio na cabeça deles. Deus vai dar livramento a gente. Caiu, gente, o raio? Não. Foram lá, pegaram eles, amarraram. Eles pensaram: não vamos arregar não, vamos continuar aqui, não vamos nos prostrar não, pode amarrar a gente e levar, porque quando eles estiverem caminhando com a gente, amarrado, e quando eles fizerem assim para jogar a gente, vai cair um raio na cabeça deles, eles não vão conseguir jogar a gente lá dentro. Caiu, gente? Não rolou, não aconteceu. Eles foram jogados na fornalha, sim, porque Deus queria levá-los à próxima fase. Deus queria levá-los a outro nível. Deus queria mostrar para eles o seu poder em outro nível, de livrá-los na fornalha e não da fornalha, porque o milagre é muito maior. É necessário ser muito mais Deus, porque livrá-lo da fornalha ficaria simples. As pessoas diziam: não, foi um acaso, esse raio caiu aí por acaso, o tempo fechou de repente, caiu um raio, o cara deu um mal súbito, um ataque cardíaco, caiu ali, não conseguiu levar o cara, foi por acaso. Mas não tinha como duvidar, foram jogados sim na fornalha, aquecida 7 vezes mais, a ponto de as pessoas que se aproximaram para jogá-los foram consumidos pelas chamas, e eles caíram lá dentro e lá permaneceram. E Nabucodonosor olha e diz: eu não joguei 3? Como é que tem 4? Meu irmão, se não tem fornalha, não tem como você ter experiência com o quarto homem da fornalha. Se o Senhor os livra da fornalha, eles não teriam a chance, a experiência de viver o milagre com aquele quarto homem. Então o Senhor os livra na fornalha. Eles vão até o fim. Eles vão até o último estágio, até as últimas consequências. E Deus os leva a outro nível da experiência com a fé, a outro nível da experiência com a crença em Deus, a outro nível do servir ao Senhor. E estar aqui declarando isto é importante,
mas viver isso será mais importante ainda. Viva isso, vá até as últimas consequências, confiando no seu Deus. E Daniel? Pode orar não, Daniel. Está proibido. Oração em Babilônia, negativo. Por 30 dias, nós só podemos fazer pedidos ao nosso rei. Nada de ficar pedindo coisas a deuses, não. E Daniel faz assim, quer saber? Eu vou orar assim. Eu estou acostumado a orar, oro 3 vezes por dia, não vou orar nem 2 nem 1. Vou continuar orando 3 vezes por dia. Ia lá no seu quarto, abria a janela que dava para Jerusalém e orava. E as pessoas foram lá e entregaram ele. Aquele hebreu que veio aí dos cativos, não obedeceu não, rei. Ele continua orando. E tem mais, 3 vezes por dia. Além de desobedecer, ele está desobedecendo em excesso. Ele está te provocando a ira mesmo. Não tem um edito aí, não tem um decreto que qualquer pessoa que fizer pedido a qualquer homem ou Deus, senão ao Senhor, seja jogado na cova do leão. O rei diz, sim, o edito está escrito, é irrevogável. Então trouxeram Daniel à presença do rei. Então Daniel pensa, quem sabe, né? Não vai rolar. Quando eles estiverem me levando para a presença do rei, olha o raio de novo aí. Aqui um raio na cabeça deles. Eles não vão conseguir me levar. Caiu o raio, irmão? Não. Levaram à presença do rei. O rei disse, Daniel, eu gosto muito de você. O texto diz que o rei ficou triste, porque amava Daniel, gostava de Daniel, mas disse, tem um decreto, eu não posso deixar de cumprir. E manda jogar Daniel na cova. Daniel vai pensando de repente assim, quando eles estiverem me levando, olha o raio de novo aí, vai cair um raio na cabeça deles, eles não vão conseguir me levar. Caiu, irmão? Não. Daniel foi jogado na cova dos leões. Deus levava Daniel a outro nível também. A outro nível de experiência com a sua fé. Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa, quando você começa a buscar a Deus, quando você começa a orar, quando você começa a ler a Bíblia, quando você começa a ter experiências com a palavra de Deus. E Deus começa a te levar a instâncias de maior profundidade com Ele, de maior intimidade, de maior confiança nele. Então Deus queria levar Daniel a um outro nível. Livrá-lo da cova seria tranquilo. Foi por acaso. O cara teve um mal súbito, não conseguiu levar Daniel. Os leões morreram. Não tem leão. Não, irmão, não foi não. Foi jogado na cova sim. E mais uma vez, Deus quer manifestar o seu poder. Não livrá-lo da cova, mas livrá-lo na cova. Já no meio dos leões, famintos. No dia seguinte, o rei então vai e com tristeza, porque o rei tentou até as últimas instâncias de livrar Daniel e não conseguiu. E diz que depois que jogou Daniel na cova, ele não dormiu, passou a noite acordado, ansiando que o dia amanhecesse logo. E vai lá e bate. Daniel, servo do Deus Altíssimo, daria-se o caso do teu Deus ter te livrado? Daniel diz, fica tranquilo, rei. Os leões não me fizeram mal nenhum. O meu Deus, o Deus a quem sirvo e temo, fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal nenhum. Deus leva Daniel a um outro nível. E depois de aprovado no quesito, Daniel recebeu honra. E o Deus dos céus foi glorificado com uma ordem real para que o Deus de Daniel fosse temido. Daniel sobreviveu a 3 impérios, a 3 imperadores: Nabucodonosor, Dario e Ciro o Persa. E os apóstolos do Senhor Jesus, todos, com exceção de João, morreram pelo viés do martírio, pela mesma fé. Entenda uma coisa, queridão. Deus livrou Daniel
na cova. Deus livrou Sadraque, Mesaque e Abednego na cova. Mas Deus não livrou Pedro. Deus não livrou Tiago. Deus não livrou João Batista. Deus não livrou nenhum dos seus apóstolos, com exceção de João. Todos morreram pelo viés do martírio. Mas o que os levou a esse viés, a essa morte, também foi a fé. Porque o texto diz que eles esperavam algo melhor. Isso lhes fazia estar na arena. Enquanto os leões vinham esfaimados contra eles, e os cachorros com fome contra eles, eles cantavam louvores ao Senhor. E os imperadores ficavam enlouquecidos com isso. Como pode? Essa gente vai ser despedaçada daqui a pouco por esses leões. Essa gente vai ser despedaçada daqui a pouco por esses cães. E estão cantando. Porque se a sua fé te levou a esse nível, a morte é o que você mais anseia. Porque para mim, o viver é Cristo e morrer é lucro. Diz o apóstolo Paulo, e nós vivemos repetindo isso. Será que é verdade? A mesma fé que levou esses homens a confiarem e serem jogados na fornalha, e serem jogados na cova, também os levou esses apóstolos ao martírio, sem fazer caso da sua própria vida. Como Paulo declarou, quando alguém lhe profetizou, Ágabo o profeta, pegou a cinta de Paulo e amarrou com ela, e disse: é isso que vai acontecer ao dono dessa cinta, quando for a Jerusalém. Paulo disse: eu sei disso, eu sei o que me aguarda, é que o Espírito me revela em todas as cidades por onde passo, que o que me aguarda são prisões, açoites, perseguição e morte. Mas eu não tenho nenhum temor disso, não tenho a minha vida por preciosa, contanto que o Evangelho seja pregado. Deus quer te levar a um outro nível, irmão. Deus quer te tirar desse marasmo espiritual, de culto após culto, mensagem após mensagem, evento após evento, e quer te levar a um nível mais profundo de intimidade com Ele, de conhecimento dEle, de confiança nele, de fé e esperança depositadas nele. Foi isso que levou Abraão a ir até as últimas consequências, até o levantar do cutelo, que era a última instância, porque dali para baixo era a morte do filho. Quando o Senhor intervém na história. Uma pergunta: em que fase da prova você está hoje? Talvez seja a fase mais intensa, e você pode desistir agora, ou seguir em frente, como Abraão, Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego e os apóstolos. A prova como instrução à próxima geração. Tudo que Abraão vivenciou com seu filho e servos, certamente ficou marcado como experiência. Os servos viram o suficiente, foram até um determinado ponto do caminho, pois a partir dali a coisa era exclusiva. Era um conteúdo de foro íntimo que certamente os servos não entenderiam, e quem sabe até pudessem até mesmo se opor ao ver Abraão de cutelo em punho para degolar seu filho. Essa reunião de foro íntimo, Deus revelaria coisas tão preciosas a essa família, apontando o ato profético para Cristo, o Cordeiro Vicário, lá da cruz. Eu espero que você não seja os servos, nem mesmo o jumento, que ficaram alguns quarteirões de distância. Que você seja como Abraão e Isaque, que foram para a reunião íntima,
para um lugar onde seria revelado coisas que aqueles servos e aquele jumento não poderiam participar. Era de foro íntimo. Era de foro de quem tem intimidade, de quem está acessando a outra fase. Abraão, em sua parte, na provisão, a lenha, o cordeiro, a equipe de trabalho, a organização da expedição, tem a sua parte. Deus disse a Abraão o que queria. E Abraão disse: pode deixar, Senhor, eu vou providenciar. E de madrugadinha, machado na mão, preparou a lenha, pegou o jumento, chamou os funcionários e disse: vamos embora. Ele fez a parte dele. Tem a sua parte nessa história. Tem a nossa parte nessa história. Dedicação, oração, leitura da palavra, interesse, presença, entrega, sacrifício. Não vai acontecer de graça, gente. Tudo tem um esforço. A Bíblia diz que o reino dos céus é alcançado por esforço, e todo aquele que se esforça se apodera dele. Tem gente querendo ver o reino sem fazer nenhum esforço. Tem gente querendo ir para a próxima fase, achando que vai ser o mesmo exercício, vai ser a mesma série. Não, queridão, você quer ir para outra fase, é outra série, é outro esforço, é outra exigência, é outra colocação. A parte de Abraão: Senhor, eu vou colaborar contigo. Deus não precisava de lenha, Deus não precisava de facão, Deus não precisava de jumento, Deus não precisava de servo, Deus não precisava de nada. Mas Abraão deu isso tudo: a lenha, o jumento para levar a lenha, os servos para trabalhar, o cutelo. Ele providenciou tudo para o sacrifício. A parte de Deus na provisão: providenciar o cordeiro de forma milagrosa para o sacrifício. Concomitantemente a isso, a preservação da vida daquele que seria sacrificado. Deixa que a parte de Deus ele faz, contanto que você faça a sua.